Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 31 de março, o último dia do mês de 2023, por volta das 20 horas e 45 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no meu canal e aqueles que ainda não são inscritos, aos que visualizam, os que divulgam e os que compartilham também. Dê um like ao assistir, não se esqueça. Eu quero muita sua ajuda para que outros irmãos nossos possam ouvir as mensagens da graça de Deus, para que lhes venham o entendimento, para que o véu seja tirado e a fim de que a mente seja ativada e eles passam a viver como verdadeiros filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. Pois nós viemos do sistema religioso. Vivemos lá durante anos e anos e anos e anos. E acreditávamos que vivíamos uma liberdade no Espírito. Acreditávamos que era dentro dessas sinagogas que nós adorávamos a Deus. Assim nós acreditávamos. Eu quero hoje falar sobre o tema, o que significa adorar em espírito e em verdade. Muitos pensam que sabe, mas quando a gente vê a prática, percebemos que ainda não entenderam e compreenderam o significado de adorar o Pai em espírito e em verdade. Como eu disse, nós estávamos lá, frequentando os templos e achávamos que íamos ali, e naquelas reuniões, que eles chamam de cultos, com ritos, liturgias, cerimoniais, a gente achava que ali estávamos adorando o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4 fala acerca disso, no encontro da mulher samaritana com Cristo Nazareno. Depois de ouvi-lo, ela se dirige ao Cristo Nazareno, dizendo: os nossos pais nos ensinaram dizendo que se adora no monte ou no templo em Jerusalém. Como se ela dissesse assim: agora eu quero ouvir de ti o que é que tu tens a me dizer a respeito da adoração. Jesus não a contrariou no que ela disse, mas ele respondeu para ela: não é mais nos montes, nem no templo em Jerusalém, mas dias virão em que o Pai será adorado em espírito e em verdade. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele é Deus. Ele é o Pai dos espíritos. E ele estava se referindo aos dias que viriam depois da cruz, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Muitos ainda não sabem o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Para os religiosos, também como nos dias do Nazareno, era ir aos montes. Quantas pessoas frequentam montes? Acham que lá no monte é um lugar especial, mais apropriado,
que a presença de Deus lá é real e que lá é lugar de adoração, eles também acham que o templo, jejuar, orar, seguir preceitos, seguir tradições, todo esse conjunto de coisas praticadas por eles é adorar em espírito e em verdade. É assim que eles pensam, que eles acham, que eles acreditam, e fazem disso uma doutrina. Como essas coisas é adorar em espírito e em verdade? Em verdade é conhecer a palavra. Em verdade é conhecer a sã doutrina. Como se adora em verdade se ainda são alimentados com leite? São meninos ainda. Vivem na prática das obras, dos preceitos dos homens, debaixo, aspas, de supostas coberturas espirituais de homens, que muitos idolatram, veneram, aplaudem. Como isso é adorar em verdade? Então, a verdade aqui é a sã doutrina. A palavra da graça revelada pelo Cristo ressuscitado a Paulo como a única verdade para a nova aliança. Mas eles estão ainda debaixo desses rudimentos, voltado para a velha aliança. Quando a nova aliança, que é eterna, a nova aliança é para sempre. O evangelho da graça revelado a Paulo é a verdade para essa nova aliança. Então não tem como adorar o Pai em verdade se ainda vivem debaixo dos rudimentos, da prática das obras, praticando cerimoniais. No período transitório, havia dois evangelhos ainda. O do apóstolo, chamado da circuncisão, que era Pedro e os demais, e o da graça, chamado de incircuncisão, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 2. O evangelho que não tem compromisso com a religião judaica. O evangelho da graça não tem nenhum compromisso com a religião judaica. O evangelho da incircuncisão, revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo. Mas o da circuncisão, esse tinha compromisso com a religião judaica. Era cumprimento da lei. Paulo, nos seus dias, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque os que vieram do judaísmo para o evangelho da graça, eles traziam consigo todo aquele conceito do judaísmo, aquele conceito religioso. Vinham com todas essas coisas, com todos esses rudimentos para a fé cristã. Mas eles viviam na prática da lei ainda nos dias de Paulo. Daí a dificuldade de Paulo, que recebeu esta revelação com aqueles que, nesse período transitório, ainda viviam debaixo da lei, na prática das obras. A visão do apóstolo Paulo com o evangelho da graça alcançou os gentios. Os gentios foram alcançados por este maravilhoso, grandioso evangelho da graça de Deus. Enquanto que o outro, o da circuncisão, era apenas para o mundo de Israel. E o da incircuncisão? E o evangelho revelado a Paulo? Era para quem? Era para todos. Então, quando os irmãos deixam a religião judaica, que sai do judaísmo
e vêm para a fé cristã, eles também são alcançados por esse evangelho da graça de Deus. Mas trouxeram consigo muitos ainda rudimentos da lei de Moisés, e então viviam fazendo uma miscelânea do da circuncisão com o da incircuncisão. Então, era para todos, para que os judeus também fossem livres e não continuassem vivendo debaixo da lei. Como as cartas aos Hebreus trata muito bem, com muita propriedade, de todo esse assunto. Os religiosos hoje não entendem que a graça mostra que não há necessidade alguma de viver debaixo de rudimentos algum, de preceitos, na prática das obras. A graça mostra isso. E se as pessoas ainda continuam vivendo antes da cruz, marido de Moisés, seguindo a lei, praticando obras, isso não é graça. Isso não tem nada a ver com graça. Paulo, o apóstolo, diz que todos aqueles que ainda permanecem nas tradições, no rudimento da graça caíste. Isso não é graça. A condição de filho não é pelo suposto livre-arbítrio, e sim pela predestinação, como está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Filhos por adoção, predestinados, eleitos. Pela atitude do homem para servir a Deus, escolher pertencer a Deus, como diz os religiosos. Não é assim? Você tem que aceitar Jesus como Salvador. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se batizar nas águas. Agora, uma vez tendo seguido todos esses ritos, você está apto a participar, de uma ceia que eles dizem que é santa e é do Senhor, aonde se tem pão com fermento, suco de uva, que eles dizem representar o corpo e o sangue de Cristo. Isso é uma blasfêmia. Quando eles vivem na prática dessas coisas. O evangelho da graça de Deus é o único caminho para a eterna aliança, que ainda não foi compreendida pelos religiosos, que ainda não é compreendida pelos religiosos. Por isso que eles vivem dentro dessas sinagogas, desses templos religiosos, que eles chamam de igreja. Vocês sabem muito bem o que acontece dentro desses lugares, nesses ajuntamentos. O que cada um que ali está busca. Menos adorar o Pai em espírito e em verdade. Eles buscam tantas outras coisas, mas menos adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque ali dentro desses lugares, a necessidade da materialização da fé. São campanhas que eles fazem, sacrifícios que eles fazem. Andam debaixo de uma tal cobertura espiritual dos homens. Segue os homens. E o coração de muitos que ali estão não tem nada a ver com o adorar a Deus em espírito e em verdade.
Atos capítulo 7, versículo 48 diz que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Deus é Espírito. Ele habita no nosso espírito. Nosso espírito é o templo da habitação de Deus. Somos a sua morada, somos o tabernáculo de Deus. Já não somos mais carnais, meninos, alimentados com leite. Somos espirituais, adultos, alimentados com alimento sólido. Por isso que eu sempre digo no início, pérola da graça de Deus, que nos faz crescer em graça, que nos faz crescer no conhecimento, que nos abre cada vez mais o nosso entendimento, que nos tirou todas as culpas que tínhamos quando lá vivíamos. Hoje somos livres, porque entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim vamos reinando e triunfando em graça e descansando no Senhor. Querido, para eles, em espírito, é estar no templo. Para eles, não existe adoração fora do templo, que eles chamam de casa de Deus. Que Deus lá está, e é lá que eles vão buscar a Deus, é lá que eles vão adorar a Deus. Vocês sabem que isso é uma verdade. Pergunta a qualquer um deles, quando eles estão a caminho aos domingos, principalmente. Aonde você está indo? Eles dizem, eu estou indo ao templo para adorar. Eu estou indo ao templo buscar a Deus. Quando ele mesmo é o templo da habitação de Deus. Quando ele não entende ainda, por causa do véu que está sobre o rosto, que Deus habita nele, faz morada nele. Como buscar a Deus no templo feito pelas mãos dos homens, se nós somos o templo da sua habitação? Para eles, em espírito, é seguir ritos, liturgias, praticar cerimoniais. Para eles, em espírito, é estar debaixo dessas tais supostas autoridades espirituais de homens. Mas não é isso adorar a Deus em espírito. Todas essas coisas praticadas por eles, realizadas pelos religiosos, feitas pelos religiosos, parece ser espiritual. Parece ser espiritual, mas não é. Os hinos, né, que lá eles entoam, sem refletir na letra dos hinos, a melodia, muitas das vezes é muito linda. Eu mesmo hoje, liberto do sistema religioso, quando eu não me policio, de repente, uma canção, por causa da melodia, me emociona. Mas aí me dá um estalo assim, eu percebo, não, essa letra não tem nada a ver. A melodia é linda, mas a letra não tem nada a ver. E eles se prendem à melodia. Eles não estão nem aí para a letra desses supostos hinos. E ali eles choram, se emocionam. Eu poderia aqui tentar entoar alguma dessas melodias para vocês verem como são lindas. Mas a letra não tem nada a ver. Vou me arriscar. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu vivo a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Outro, que esses dias eu estava ouvindo, Desejo Missionário, na nova versão, com Otone e Osés de Paulo. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera
sem ouvir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema. Então, a melodia é linda, principalmente por quem tem o dom de saber cantar, de saber entoar. Mas a letra não tem nada a ver com isso que aqui está. E aí as pessoas choram, elas se emocionam, e aí acham que isso é adorar a Deus em espírito. Na verdade, há dentro desses lugares um sincretismo, que é a mistura da lei com a graça. É o que acontece dentro desses lugares, onde eles dizem que estão adorando o Pai em espírito. Lá, ainda dentro desses lugares, em Jesus e Moisés, o Cristo lá é o Nazareno, que veio cumprir a lei, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Moisés, visão da circuncisão, é isso que dentro desses lugares existe. A graça que serve em espírito. A circuncisão espiritual é no coração. É no coração. Não é mais em tábua, em letra, mas no coração. Para terminar, eu quero ler em Filipenses capítulo 3, versículo 3, que diz assim: pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. O evangelho da circuncisão, dada pelo Cristo Nazareno aos 12 apóstolos e a tanto quantos outros fossem feitos discípulos, era lei. Era lei. Mas Paulo, o apóstolo da graça, ele diz: olha, a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não mais confiamos na carne. Todas essas obras, todas essas realizações, tudo quanto eles fazem dentro desses lugares são realizações da carne. Isso nunca foi, não é e nunca será adorar a Deus em espírito. E muito menos ainda em verdade, porque em verdade é a sã doutrina, é a graça de Deus, é o evangelho revelado a Paulo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Se gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Eu termino dizendo Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, e nunca esquecendo, olha o meu coraçãozinho aqui, ó, para dizer aos nossos irmãos: nós da graça de Deus amamos vocês.